Então, falando agora dos lisossomos. Bem, então olha só, aqui são responsáveis pela distância celular de organismos eucariontes unicelulares. Então, quando nós pegamos ali, por exemplo, protozoários, quem realiza a digestão intracelular deles na verdade, são os lisossomos. Além disso, eles também estão presentes em organismos não só unicelulares, mas nos pluricelulares também, como as nossas células possuem lisossomos, eles também têm participação na digestão intracelular. Vocês podem ver aqui pela imagem, ali é uma organela muito simples, né? Você tem ali, desculpem gente, vocês sabem, né? Casa, e tem cachorros ali, estão ouvindo barulho de água, porque minha caixa encheu, né? Eu moro numa chácara, então tem um poço, né? Então vamos lá. Então aqui, estrutura bem simples, né? Você tem ali uma membrana com algumas enzimas dentro e tudo mais. Então olha só, então, basicamente é uma vesícula com enzimas digestivas. Então o lisossomo, como eu já citei, seria uma vesícula formada por uma membrana com enzimas digestivas dentro. Essas enzimas são hidrolases ácidas, ou seja, elas fazem ali a quebra utilizando uma molécula de água, e ácidas, ou seja, elas atuam ali em meio ácido. Por quê? O interior do lisossomo ele é ácido, diferentemente do citossol, que nem aqui. O pH do interior do lisossomo é um pH 5, que é um pH ácido. O citossol ele possui um pH de 7,2, que é um pH levemente alcalino, levemente básico. Então o pH do interior dele diferencia do pH do citossol. Outra coisa, por que eu falei que em nós também ele participa? Porque ele tem uma associação ali com a fagocitose, olha só. Desenvolve-se no interior da célula um vacúolo chamado fagossomo, que se funde ao lisossomo formando um vacúolo digestivo heterofágico ou lisossomo secundário, no qual estão a partícula ingerida e as enzimas digestivas. Então o que acontece? Quando as células do nosso organismo elas fazem a fagocitose, se aproxima ali a molécula que a célula quer digerir, ela envolve essa molécula chega na membrana plasmática, ela é envolvida, normalmente você tem ali um pseudópodo, né, que está ali presente, ou até mesmo, que eu não posso dizer também se também acontece a pseudocitose, você tem ali ela é envolvida e essa molécula que vai ser digerida, ela vai formar um vacúolo. Então esse vacúolo, conhecido como fagossomo, na situação aqui da fagocitose, ele chega no interior da célula. Quando ele chega no interior da célula, ele se funde ao lisossomo. Então ele vai se fundir ao lisossomo, ele vai se unir a ele e forma o vacúolo digestivo. Por quê? O fagossomo ele vai trazer aquelas moléculas que vão ser digeridas, que elas são absorvidas, né, através de fagocitose, né, através da endocitose ali. E quando ela chega, ela só tem ali essas moléculas que vão ser digeridas. O lisossomo ele tem as enzimas para fazer essa digestão. Então, o fagossomo ele se funde ao lisossomo e aí ele forma um vacúolo digestivo, ou seja, você tem as moléculas que vão ser digeridas, que são tragas pelo fagossomo, e você tem as enzimas digestivas presentes no interior do lisossomo. Então eles vão se unir, formar ali o vacúolo digestivo. E a partir desse processo é que inicia a digestão intracelular. Outra coisa, após a digestão sobra um corpo residual com material não digerido. Então ali, o que acontece? O que é digerido, as moléculas que são de interesse da célula, elas passam pela membrana do vacúolo digestivo, então elas passam ali pelo vacúolo digestivo, vacúolo heterofágico, né, elas saem através de difusão, e aí o que fica lá dentro é o que não vai ser utilizado. Então ali você tem um corpo residual. Normalmente esse corpo aquilo dali é descartado pela célula. E olha só uma coisa interessante, os lisossomos realizam autofagia, não é? Pegando aqui a palavra autos e fagiem, que é próprio comer. Então, quando você come a si próprio, né? Seria um ato de autocanibalismo da célula. Então, o que ela faz? Essa função autofágica,
como diz aqui, ó, remoção de organelas ou partes desgastadas da célula que não são mais necessárias ou que não são mais necessárias ao seu funcionamento. Então, o que acontece? A célula tem uma coisa bem legal. Ela pega essa autofagia, você tem o lisossomo, ele vai fazer a destruição de organelas que estão desgastadas, que estão com problemas que são mais necessárias. Então, ele começa a digerir essas organelas. Então, ele pega, ela vai, essas enzimas do lisossomo vão estar sobre essas organelas, elas vão ser destruídas, ou seja, ele desconstrói. E o interessante é o seguinte, a partir do momento que ele destrói essas organelas, o material proveniente dessa destruição, no caso as moléculas, elas são liberadas no citosol e elas são utilizadas para construir uma nova organela. Então, nessa situação, o lisossomo ele destrói aquela célula e aquele material vai fazer uma célula nova, como se fosse um Lego. Você constrói uma casinha de Lego, aí você pega, destrói aquela casinha de Lego e eu reaproveito as peças para construir uma outra coisa, uma outra casinha, por aí vai. Então é mais ou menos isso que a célula faz. Ela destrói as organelas que já estão desgastadas ou que já não são mais necessárias. Ela reabsorve as moléculas dessa organela que foi digerida e aí ela faz novas. É bem interessante isso daí. Vamos falar agora de peroxissomos. Os peroxissomos, ele é uma organela presente no citoplasma de seres vivos eucariontes, ou seja, todos aqueles que possuem núcleo definido têm peroxissomos. Elas são vesículas bem pequenas, têm de meio a 1,5 micrômetro de diâmetro. Né? Que nem aqui, elas são também bem simples, elas se assemelham muito aos lisossomos, porque elas são uma vesícula com algumas enzimas dentro, na verdade uma enzima específica. Então, olha só, essas enzimas ela faz o seguinte, ela tem uma reação com o oxigênio de moléculas orgânicas. Então, você tem moléculas orgânicas, as enzimas do interior do peroxissomo reagem com essas moléculas. E o produto dessa reação é água oxigenada, ou seja, o peróxido de hidrogênio. Por isso que elas chamam peroxissomos. Elas são organelas que produzem peróxido de hidrogênio através da degradação de moléculas orgânicas. Então aqui eu tenho a reação química. Imagina que esse R aqui significa uma molécula qualquer, orgânica, vamos pensar aqui um ácido graxo. Então o que as enzimas fazem? Elas vão pegar esse ácido graxo e essas enzimas vão reagir com o oxigênio, o O2. Então elas vão tirar ali 2 hidrogênios de uma molécula orgânica qualquer e vão fazer com que esses hidrogênios se unam à molécula de oxigênio, ou seja, se unam ao O2. Então você tem ali, eu retiro ali um H2 da molécula orgânica, ela vai reagir e vai se unir com o O2, formando ali o H2O2. Então vou ter ali uma nova molécula mais água oxigenada, que é isso que eu coloquei aqui, ó, olhando aqui a pontinha amarela. Você tem aqui o H2 presente junto com a molécula orgânica, ele se funde com o O2, ele entra em reação com o O2, formando aqui a minha água oxigenada. Só que aqui nós temos um problema. A água oxigenada ela é tóxica para os seres vivos, então ela é tóxica para nós. Então, dentro do peroxissomo tem uma outra enzima chamada catalase. O que é a catalase? É a enzima que decompõe água oxigenada em água e oxigênio. Então, da mesma forma que eu tenho enzimas que vão tirar o hidrogênio da molécula orgânica e formar água oxigenada, eu tenho a catalase que vai fazer o quê? Ela vai quebrar a água oxigenada, fazendo o quê? Aqui eu tenho aqui, por exemplo, 2H2O2, eu vou tirar aqui um oxigênio e eu vou formar aqui 2H2O mais O. Opa, esqueci de colocar aqui embaixo mais um O2. Então o que acontece? A catalase ela vai pegar 2 moléculas de água oxigenada, como vocês estão vendo aqui. Ela vai remover um oxigênio de cada e esses oxigênios livres saindo de cada uma das moléculas de água oxigenada vão se fundir formando uma molécula de O2. Então eu vou ter ali, com a perda desses oxigênios, eu vou ter a formação de 2 moléculas de água e uma molécula de O2.
né? Como eu fiz esse 2 aqui embaixo, esqueci de colocar no slide, mas eu fiz tão bem feito aqui que vocês nem percebem que ele estava ausente. Então, o que o peroxissomo faz? Resumindo, ele vai pegar uma molécula orgânica, ele vai degradar ela, vai ter uma enzima que vai fazer em reação, e nessa reação vai formar água oxigenada. Só que como a água oxigenada é tóxica, o próprio peroxissomo tem ali a catalase, que vai quebrar a molécula de água oxigenada e vai formar uma molécula de oxigênio e molécula de água, ou seja, vai formar H2O e O2, fazendo com que o nosso organismo não venha sentir as ações tóxicas da água oxigenada. Então, olha só, ela oxida parte do ácidos graxos, transformando em moléculas menores. Então, como citei o exemplo do ácido graxo, por quê? Porque o ácido graxo ele é degradado pelo peroxissomo e o peroxissomo consegue transformar o ácido graxo em molécula de energia. Em uma outra aula, quando eu falei ali, uma aula que eu falei sobre alimentos, eu citei ali que gorduras, lipídios são utilizados como fonte de energia. Eu já falei isso em algumas outras aulas aqui. Então, para ele ser usado como fonte de energia, ele tem que ser degradado pelo peroxissomo, que ele vai ser quebrado em moléculas menores, e aí ela consegue ser transformada em energia pela mitocôndria. Uma coisa interessante, o álcool também é oxidado. Então, ali o álcool que você ingere ali, quando você vai tomar suas canjibrinas no churrasco, não é? Que eu sei que boa parte de vocês faz isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E não adianta falar que não. Ele é oxidado pelos peroxissomos. Nos peroxissomos, eles vão pegar ali esse álcool, eles conseguem oxidar e degradar ele também. E uma coisa interessante, em vegetais, o peroxissomo, ele é chamado de glioxissomo. O que é o glioxissomo? Ele é o peroxissomo em vegetais, que ele vai atuar ali bem no começo do desenvolvimento deles, que ele vai transformar carboidratos em lipídios. Então ele transforma carboidratos em lipídios, facilitando ali, auxiliando o crescimento da planta, né? E tanto o peroxissomo quanto os glixossomos, os glioxissomos, perdão, eles são chamados de microcorpos. Então, ambos, principalmente por serem muito pequenos, os glioxissomos e os peroxissomos recebem o nome de microcorpos. Falando aqui agora da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela muito importante e muito interessante também dentro do nosso organismo. Por quê? Porque a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular, que é a produção de ATP. ATP, adenosina trisfosfato, é o que? É a energia do nosso organismo. Então, a mitocôndria ela é responsável pela energia do nosso organismo. A mitocôndria tem uma série de especificidades que tornam ela uma organela bem diferente das outras. Por quê? Então, olha só. Vocês já estão percebendo aqui pela imagem algumas coisas que nós não vemos nas outras. Um dos pontos é que ela possui internamente uma série de dobras e septos, que são as cristas mitocondriais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a mitocôndria tem essa aparência aqui de salsicha, não é? Deixa eu trocar a cor aqui do meu ponteiro para ficar melhor. Deixa eu colocar um azul clarinho. Eu gosto de azul também. Então vocês vão ver aqui, ó, ela tem essa aparência que parece uma salsicha com essas cristas aqui. Lembra até aqueles cachorro-quente norte-americanos que tem a salsicha com mostarda em cima. É uma comparação absurda, mas tudo bem. Então olha só, eu tenho essas cristas aqui, ó. Vocês vão perceber que essas coisas aqui, toda tortinha aqui dentro da mitocôndria, vamos usar uma linguagem assim mais simples, né? Porque eu também fugiu como é que eu posso definir isso daqui. Então, aqui são as cristas mitocondriais, são essas invaginações de membranas internas da mitocôndria, né? Essas dobras internas aqui da mitocôndria. E uma coisa interessante sobre as cristas mitocondriais, olha só, elas permitem um aumento do número de enzimas sem aumentar o tamanho da mitocôndria. Observe que a mitocôndria ela tem ribossomos no interior dela. Por que ela tem ribossomos? Porque ela produz enzimas. Mas, professor, você não falou que ribossomo produz proteína? Sim. Lembrando que toda enzima é uma proteína. Então, ela tem ribossomos no seu interior porque ela produz enzimas. Então, essas cristas, essas dobras, fazem com que
a mitocôndria tenha um aumento de área interior, ela tem uma área interior maior disponível para ter ribossomos aderidos. Então, ela consegue com essas cristas produzir uma quantidade interessante de enzimas para ela sem ter que ser uma molécula muito grande. Essa presente nas cristas. Outra coisa é que ela possui aqui uma matriz mitocondrial, muito semelhante ao citossol. Então, você tem ali uma estrutura interna de aspecto gelatinoso, semelhante ao citossol, chamado de matriz mitocondrial. E ela tem um ponto interessante, que é o quê? Ela tem DNA dentro dela. Então, olha só, ela tem DNA, RNA e ribossomos nessa matriz. O que significa que as mitocôndrias possuem equipamento próprio para a síntese de proteínas. E isso é uma coisa bem interessante. A mitocôndria é a única organela que tem um DNA próprio. E o DNA da mitocôndria é diferente do DNA da célula. Então, o DNA da mitocôndria, ele não é igual ao DNA da célula, é um DNA diferente. Tem até algumas teorias que dizem que as mitocôndrias, no passado, elas eram bactérias. Né? Eram bactérias que entraram em uma célula logo ali no começo do surgimento de vida da Terra e elas, tipo assim, elas entraram ali na célula e gostaram de lá. E ficaram por ali. Tipo aquele teu parente que vai visitar a sua casa e ele acaba ficando ali 1 mês, 2 meses e quase mora 1, 2 anos lá. A mitocôndria é tipo assim, só que a mitocôndria ficou para sempre. E aí ela começou a fazer parte da célula. Então ela tem um DNA próprio, um RNA próprio e ribossomos. Por quê? Porque a mitocôndria, ela produz enzimas específicas. Então ela produz enzimas específicas para poder realizar a respiração celular, que são enzimas que não estão presentes, é um código que não está presente no nosso DNA. Mas professor, então de onde que vem a mitocôndria? O DNA mitocondrial, ele tem uma característica bem legal. Todos nós aqui temos mães, né? Ninguém aqui foi produzido no laboratório e mesmo assim que fosse, teria lá uma mãe. O DNA da sua mitocôndria é exatamente igual ao DNA da mitocôndria da sua mãe. Por quê? As nossas mitocôndrias, elas vêm das células das nossas mães. Então, na verdade, a nossa mitocôndria, ela é igual à mitocôndria da nossa mãe. Se fizer um exame de DNA mitocondrial seu e da sua mãe, o DNA vai ser exatamente igual. Se não for, ela não é a sua mãe. Não! Tá? Então a mitocôndria, por ela ter essa questão de fazer respiração celular, ela tem todo um aparato próprio. Ela é uma organela muito própria, muito específica em todos os sentidos dentro da célula. Então, olha só, produz algumas enzimas responsáveis pelas reações químicas da respiração. Então, ela vai produzir ali enzimas próprias que vão degradar a glicose e essa degradação da glicose vai fazer com que tenha o surgimento de ATP. Né? Então, olha só, o DNA também garante autoduplicação. Então, as mitocôndrias, por causa desse DNA delas, elas conseguem se autoduplicar, ou seja, a mitocôndria, ela consegue produzir mitocôndrias novas. Como eu falei logo no começo da nossa aula, você tem ali as células, elas produzem organelas conforme a sua necessidade. Organelas, uma célula que é rica em mitocôndrias são as células dos nossos músculos. Por quê? Como nós fazemos vários movimentos, os nossos músculos eles precisam de muita energia. Essa energia ela é produzida pela mitocôndria. Então, quanto mais movimentos nós fazemos, nosso músculo precisa produzir mais energia. E logo, ele precisa ter mais mitocôndrias. Então, vendo essa necessidade, a mitocôndria ela consegue se autoduplicar. E outra coisa, ela oxida parte dos ácidos graxos. Então, nas células dos rins e do fígado, as mitocôndrias conseguem oxidar os ácidos graxos que estão ali presentes, né? Lembrando, vocês viram que várias organelas aqui eu citei no fígado, porque o fígado é um órgão nosso responsável por degradar boa parte destruir, na verdade, boa parte das substâncias que são tóxicas ou que o nosso organismo precisa eliminar.
Falando aqui agora dos vacúolos. O Dragoto, por meio de edição aqui, já dei uns spoilers. Então, os vacúolos, olha só, são divididos em dois tipos, em contráteis ou pulsáteis, e vegetal ou central. Então, os vacúolos, eles basicamente, como é que eu posso resumir vacúolo? O vacúolo, ele é uma bolsa membranosa, ele é como se fosse uma esfera composta por uma membrana celular que fica ali dentro da célula. No caso, existem dois tipos, tem o contrátil ou pulsátil e o vegetal ou central. Que é esse aqui, o contrátil e pulsátil, que ele vai estar presente em protozoários, e o vegetal ou central, que eu vou dizer daqui a pouco em qual ser vivo ele está. Então, o vacúolo contrátil ou pulsátil está presente em protozoários, principalmente protozoários de água doce. Então, como eu coloquei aqui, ó, já antecipei, presente em protozoários de água doce. Então, o que ele faz? Ele elimina o excesso de água das células. Então, você pega ali, por exemplo, uma ameba, ela tem ali um vacúolo contrátil ou pulsátil e eles costumam absorver muita água. Então, esse vacúolo ele vai funcionar como uma bomba. Ele vai absorver esse excesso de água dentro do protozoário e aí, depois que ele estiver bem cheio, ele contrai e expulsa essa água de dentro dele. Então, o vacúolo contrátil ele funciona como uma bomba. Ele vai bombear a água, o excesso de água de dentro do organismo para fora. Então, olha só o que eu acabei de falar. O vacúolo contrátil aumenta de volume e em seguida se contrai, bombeando o excesso de água para fora. Então, ele evita com que o protozoário ele exploda de tanta água que ele vai absorver, né? Então, ele vai estar sempre bombeando água para fora. Então, olha só, ele regula o equilíbrio osmótico desses organismos. Então, para evitar que ele acabe morrendo por excesso de absorção de água, ele vai ter ali o equilíbrio ele vai regular ali o equilíbrio osmótico. Agora o vacúolo vegetal. Então o vacúolo vegetal está presente aonde? Em vegetais. Então olha só, ele ocupa boa parte da célula vegetal. Então você vai perceber que ele é bem grande, né? Como a própria imagem mostra aqui, ele ocupa um espaço muito grande dentro das células vegetais. Ele armazena substâncias fabricadas pela célula, como alguns pigmentos e substâncias tóxicas. Então, o vacúolo vegetal, ele funciona como um depósito. Diferentemente do contrátil, que ele vai fazer o equilíbrio osmótico do protozoário no meio interno e externo, no caso dos vegetais, não. Ele vai funcionar como um depósito. O que a célula vegetal produz, seja pigmento, seja substâncias tóxicas voltadas para a defesa, ela vai estocar ali dentro desse vacúolo. Olha só, eles podem conter enzimas digestivas semelhantes aos lisossomos, digestão intracelular. Então, alguns vacúolos vegetais, eles podem auxiliar ali na digestão intracelular de vegetais. Então, eles podem se assemelhar aos lisossomos, armazenando dentro do seu interior algumas enzimas digestivas, né? Então, nos vegetais ele funciona mais como se fosse um depósito, ele vai guardar algumas coisas ali dentro. Continuando aqui, já que eu estou falando em vegetais, vamos falar em plastos. O que é um plasto, professor? Um plasto também é conhecido como plastídeo. Nossa, agora facilitou pra cacete. Mas, professor, what the hell is this? Então, como diria a Elsa, let it go. Let it go! Presentes em organismos fotossintetizantes, então todos os seres vivos que realizam fotossíntese terão plastos de alguma forma. Então, o que eles fazem? Dentro deles, a maioria deles, eles vão abrigar pigmentos. Alguns plastos não abrigam pigmentos, tá? Mas boa parte deles abrigam pigmentos no seu interior. Então aqui, abriga pigmentos em seu interior e em seu interior. É para você entender bem que os pigmentos do interior da célula ficam dentro dos plastos. Eles também podem abrigar alguns outros compostos, como é o caso do beta-caroteno e amida, apesar do beta-caroteno ser um pigmento também, né? Mas eles também podem abrigar amida. Então os plastos em si, eles são organelas que também vão guardar ali pigmentos e alguns componentes. Só que olha só,
Os plastos, eles são divididos em tipos, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho 3 tipos de plastos, o leucoplasto, o cloroplasto e o cromoplasto. Cada um deles tem funções diferentes, então vamos explorar um pouquinho. Começando pelos cloroplastos. O cloroplasto, como o próprio nome já sugere, ele abriga a clorofila. Então ele vai ser responsável pela fotossíntese. O cloroplasto ele é uma organela tão complexa quanto a mitocôndria, só que dentro dele ele vai ter ali a clorofila, dentro de estruturas conhecidas como grana, tá? E grano também, né? O grano, que é uma pilha de grano, né, forma a grana. Por isso que a gente fala que chama o dinheiro de grana, né? Porque ele é verde. Então os cloroplastos eles abrigam a clorofila dentro dessa grana e através disso realiza a fotossíntese. Os leucoplastos eles não são coloridos. Diferentemente dos cloroplastos que são verdes e o cromoplasto que ele possui cor, os leucoplastos eles não possuem cor. Contudo, eles podem acumular substâncias, eles acumulam amido, proteínas e até óleos. No caso, quando acumulam amido, são chamados de amiloplastos. E eu tenho os cromoplastos. Então, os cromoplastos eles também são bem interessantes porque, olha só aqui, podem se desenvolver de cloroplastos acumulando carotenoides, como acontece com o amadurecimento de alguns frutos, cor amarelada, laranja ou vermelha, conforme o pigmento armazenado. Então, o cromoplasto ele pode ser originado do cloroplasto. Então, quando aquela estrutura não precisa mais realizar fotossíntese, ele se transforma em um cromoplasto. Então, esse cromoplasto ele consegue acumular corantes conforme o amadurecimento. Então, o que acontece? O tomate ele é vermelho, a cenoura ela é laranja, por quê? Porque o cloroplasto deles, na verdade, perdão, né? O cloroplasto deles, perdão de novo. O cloroplasto deles, ele vai se transformar, ele se desenvolve de cloroplastos e aí ele vai armazenar essas substâncias que dão cor. Então, por exemplo, o licopeno do tomate, ele fica armazenado dentro do cromoplasto. O beta-caroteno também fica armazenado dentro do cromoplasto, ou seja, ele vai armazenar pigmentos dos vegetais. Bem, pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas, vocês podem tirar aqui, coloquem nos comentários. Um dia que eu ver, eu respondo. Quem for meu aluno pode colocar suas dúvidas lá no Classroom, na nossa aula. E é isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o vídeo, compartilhem e sempre quando saírem de casa, voltem e tomem banho e lavem o cabelo, porque estamos em época de corona. E, bem, apesar de estar em corona, ninguém quer ir para vala. Então, tomando seus cuidados, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.